Oi pessoal, voltei com as histórias prometidas no vídeo passado e neste, que já está entre os últimos da série, vou contar alguns dos momentos mais marcantes, inusitados e desafiadores que vivemos em Teherã, uma cidade que hoje atravessa dias difíceis na luta pela liberdade. São histórias de arrepiar, por isso deixei para o final. Vocês vão gargalhar, se espantar e principalmente entender o que realmente significa viver sob uma ditadura. Se alguém ainda acha que sabe o que é, esse vídeo vai dar uma aula prática. Vou contar como fiquei trancada em um harém, o episódio do exame de laboratório e o duelo com o vaso turco. Sabe o que é vaso turco? Aquele que tem um buraco e você fica de cócoras? Ai, não quero nem pensar. Como comemoramos o Dia Internacional da Mulher no Irã e como as cocadinhas e as paçoquinhas quase se transformaram em uma ameaça nacional, me colocando numa situação extremamente complicada com as autoridades iranianas. Então, prepara o coração e simbora matar essa curiosidade. Então vou começar pelo dia que ficamos trancadas dentro de um harém como se tivéssemos voltado no tempo. Você acha que vai para uma recepção sofisticada e de repente se vê trancada no harém? Isso aconteceu comigo. Era uma recepção na residência diplomática da Itália, ainda na época do embaixador César. O cenário era impressionante, um antigo palácio digno de filme épico. Eu me senti dentro daquele filme, a Rainha Esther, dentro do Palácio de Xerxes. Foi uma experiência e tanto. Mas o detalhe que marcou a noite foi outro. Eu já estava irritada por ter que usar aquela maldição daquele lenço na cabeça. Assim que cheguei à entrada da residência diplomática da Itália, arranquei tudo. Todo mundo fazia isso, as minhas amigas faziam o mesmo. E como quem chega numa casa assim, sabe, tira o sutiã? Foi assim que aconteceu. Só que ali estavam os convidados em fila e o próprio embaixador estava recebendo as pessoas. E nós, mulheres, estávamos todas sem o lenço, esperando na fila. Ele olhou e decretou, sem cerimônia nenhuma: todas agora, direto para o além. Agora, ele ordenou. Ninguém entendeu nada. Estávamos em território italiano e sempre nos vestíamos normalmente dentro das áreas diplomáticas. Mesmo assim, fomos conduzidas para aquele cárcere de luxo, uma sala enorme, linda, silenciosa, olhares perdidos, risadinhas nervosas. Parecia que tínhamos voltado séculos no tempo. Horas depois, fomos liberadas e cobramos explicações. O embaixador, exausto, explicou que havia autoridades religiosas iranianas presentes no evento e que mulheres não podiam estar descobertas e nem muito menos circular entre os homens durante o jantar, enquanto eles estivessem lá. Olha que absurdo! A única solução foi nos isolar. Perguntado: boicotamos o jantar, emburradas, famintas e indignadas, e ficou a lição. Se hoje ainda acontece, imagina há 2000 anos atrás. O exame do laboratório e o duelo com o vaso turco, que foi uma batalha perdida. Fazer check-up já não era exatamente um programa divertido, mas em Teherã essa experiência pôde ganhar contornos épicos. E foi assim que me vi em uma batalha que jamais escolhi lutar. Cheguei ao laboratório, onde fui recebida com simpatia pela atendente. Até aí, tudo certo. O problema começou quando ela me entregou um frasco e disse: a senhora pode colher a urina ali no toalete. Segui inocente até o local indicado, mas ao abrir a porta, dei de cara com ele, o temido vaso turco. Travei. Quem assistiu os primeiros vídeos contando a procura de casas entende esse meu pavor do vaso turco. Voltei correndo e perguntei se havia um banheiro com um vaso ocidental, aquele que não exige habilidades acrobáticas, mas a resposta foi um singelo não. Eu quis ir embora, mas a atendente, que devia ter sido treinada pela CIA para lidar com fugitivos, não deixou. A senhora precisa colher a urina, senhora. Respirei fundo. Não havia saída. Minha guerra estava declarada. Parecia um castigo. E lá fui eu, vestida numa saia longa, blusa, sobretudo, e aquele bendito lenço na cabeça que mais parecia camadas de uma cebola. E agora? O grande desafio era agachar naquilo. E se tivesse um bicho lá embaixo? E se tivesse uma câmera?
Só que naquele momento eu percebi um problema grave. Não sabia o que segurar primeiro, se segurava a saia, o sobretudo e o lenço que insistia em escorregar. Era o lenço que insistia em escorregar ou segurar o frasco? A sensação era que a qualquer momento aquele buraco infernal ia me sugar para outra dimensão e a cena era dantesca. Conclusão: desisti. Virei as costas e nunca mais apareci naquele laboratório. A vida é muito curta para lutar contra vasos sanitários que exigem flexibilidade olímpica. E eu saí dali para nunca mais voltar. Mas sabe o que eu vou te falar? Sabe que na Itália até hoje ainda existem esses vasos? Nossa, aquilo ali é um horror, gente. É um horror. Vocês não queiram imaginar, é um buraco sem fundo. O Dia Internacional da Mulher e o chá quente que virou vinho. A Tarsília, Maria e eu fomos convidadas para um jantar em comemoração à data, o Dia Internacional da Mulher. E o melhor de tudo, o restaurante foi fechado para as mulheres. Isso significava liberdade, sem hijab, sem mantô, sem aquela camada extra de tecido obrigatório igual cebola. Só havia uma pequena regra, nada de bebida alcoólica. Claro que isso não ia nos impedir de celebrar do nosso jeito. Durante a semana inteira, planejamos nossa missão quase secreta, levar vinho sem sermos descobertas. E se havia alguém perfeita para embarcar nas minhas ideias improváveis, era a Tarsília. Quanto mais insana a proposta, mais animada ela ficava. Nossa solução foi simples e genial ao mesmo tempo. 2 garrafas grandes de refrigerante, daquelas de 2 litros, só que em vez de refrigerante, vinho branco. Esvaziamos as garrafas e abastecemos com nosso chá especial. Disfarce perfeito, ou pelo menos nós achávamos que era. O problema não era só entrar com vinho, era como beber. Todo mundo sabe que em qualquer ocasião formal por lá, o chá quente reina absoluto. E era verão. Um jantar inteiro tomando chá fervendo? Nem pensar. Eu havia contado o plano para uma amiga italiana. E ela quase teve um colapso moral. Achava que éramos completamente irresponsáveis. Questionava como pretendíamos fazer aquilo num restaurante cheio de iranianos trabalhando, com garçons, cozinheiros e donos circulando. Eu mantinha minha calma estratégica, disse apenas para esperar e assistir. Chegamos ao restaurante, lindo, mesas em formato de U, louças impecáveis, ambiente elegante, tudo perfeito, exceto por um detalhe. As mesas estavam lotadas de xícaras de chá. Eram umas xícaras lindas, nenhum copo, nenhuma taça, apenas xícaras e pires. Foi ali que decidi que o plano ia precisar de adaptação criativa. Se não haviam taças, beberíamos nas xícaras de chá. Fingíamos que tínhamos trazido nosso próprio chá de casa, simples assim. Quando o garçom começou a servir o chá quente, pedimos educadamente que deixasse as xícaras ali e que não servisse naquele momento. Ele, sem suspeitar de nada, se afastou, deixando as xícaras vazias. Assim que virou as costas, a Tarsília, com reflexos mais rápidos que radar, puxou as garrafas escondidas dentro dos casacos. Parecíamos espiãs amadoras, mas determinadas. O vinho começou a ser servido discretamente nas xícaras. A amiga italiana, que estava de olho na operação desde o outro lado da mesa, não resistiu. Levantou-se com uma taça na mão e veio em nossa direção. E ela não foi a única. Em questão de minutos, outras mulheres começavam a se aproximar das taças, xícaras, qualquer recipiente disponível. A notícia já tinha corrido. Nossa amiga falante havia espalhado para a turma das italianas que haveria vinho clandestino na comemoração. E ali estava formada a cena. Mulheres animadas, circulando com xícaras de chá, tentando garantir sua dose do líquido proibido, enquanto os iranianos, absolutamente alheios, continuavam servindo chá quente com a maior naturalidade do mundo. Essa era um contraste quase cômico. De um lado, a disciplina formal, do outro, rebelião silenciosa em forma de vinho branco. Foi um reboliço delicioso, uma mistura de risco, cumplicidade, gargalhadas contidas. Isso sem falar das nossas roupas. Nossa, vocês estão vendo nas fotos, foi assim que nós fomos vestidas. Eu principalmente, porque eu quebrava todas as regras e padrões. Às vezes eu ficava muito revoltada, mas olha, posso dizer, os iranianos eles não ligam não.
Eles são muito pacientes com os estrangeiros, eles acham bem feito. Eles não criticam, eles acham aquilo normal. Aquilo para eles é o normal. O anormal é estar do jeito que eles estão. Por isso é que eles estão lutando pela liberdade. Eles não são muçulmanos, eles são persas. Essa história aqui, quando uma revista, cocadas e paçoquinhas viraram ameaça nacional. Nossa, essa para mim foi a pior de todas. De tudo que eu passei no Irã, essa foi a pior. Se existe um ranking de experiências mais absurdas que vivi no Irã, essa aqui não só lidera, como sobe no pódio, leva medalha de ouro e ainda exige hino nacional. Tudo começou quando eu pedi para minha mãe que me enviasse alguns remédios, coisa simples, só que ela achou pouco e resolveu incrementar o pacote, enviando uma revista com a seleção feminina de vôlei na capa, cocadas, paçoquinhas e um jornal. Uma combinação explosiva aparentemente. Dias depois, recebi uma intimação para comparecer aos Correios para retirar a encomenda. Eu achei estranho, mas eu fui. Pedi ao Martin para me acompanhar. O Martin era um motorista, sem imaginar que estava a caminho de um interrogatório digno de filme. O centro de distribuição não parecia um correio comum. O ambiente era frio, tenso, quase acusador. Fui levada para uma sala onde todas as minhas coisas estavam espalhadas sobre a mesa, abertas e reviradas como se fossem provas de um crime. As cocadas estavam todas esfareladas, os remédios fora da cartela. Foi horrível. Eu era a única mulher ali. Aquela gente horrorosa. A revista estava completamente coberta com a fita preta. Rosto, pernas, cabelo, eles cobrem. Quando eles veem uma revista com mulher sentar com a cabeça coberta, eles pegam uma fita preta, tipo uma fita isolante, assim, larga, na cor preta, e vai colando em cima do rosto das pessoas. O jornal tinha o mesmo destino. As cocadas, como eu já falei, estavam esfareladas sobre a mesa. Os remédios com caixas abertas, espalhados e cartelas fora do lugar. Um dos fiscais segurava um comprimido entre os dedos como se fosse material explosivo. E eu tentei manter a compostura e perguntei o motivo daquele espetáculo. Informaram com naturalidade desconcertante que haviam aberto a correspondência para verificar o conteúdo e que haviam coberto as partes consideradas impróprias. O Martin falava em farsi com eles e traduzia em inglês para mim. E eu falava em inglês com o Martin e ele traduzia em farsi. E às vezes eu falava umas coisas em português também, porque nem o Martin ia entender, nem ninguém. E aquilo ali era oficial. Eu estava vivendo um episódio surreal. Eu estava dentro de um filme de terror. Quando questionaram que tipo de medicamento era aquele, eu perdi a linha. Pedi ao Martin que dissesse que era Viagra e que perguntasse se eles queriam testar. Ele entrou em pânico, claro. Ele disse: Dona Cristina, eu não posso repetir isso. Eu respondi que podia sim, ou que eu mesma começaria a gritar ali mesmo. E o clima ficou ainda mais tenso. Quando eu tentei pegar os meus remédios, eu fui impedida com um grito, porque eles não tocam em mulheres, eles gritam, eles não colocam a mão na gente, porque somos impuras. Somos consideradas impuras para eles. E eles deram um grito e informaram através do Martin que eu não poderia tocar em nada. Aquilo foi um estopim. Passei por ele e comecei a recolher tudo que estava sobre a mesa, indignada, gritando em português, chamando de monstros, dizendo que aquilo era coisa saída do inferno. O Martin ficou pálido. E eles perguntavam para o Martin o que eu estava falando. E ele disse: eu não sei, ela está falando na língua dela. E ele, muito pálido, tentava acalmar a situação enquanto os funcionários cochichavam e perguntavam se eu era maluca. E pedi que respondesse que sim. Falei: Martin, responde que sim, que eu sou louca e que eu estou a um fio de perder completamente a paciência se eles não me devolverem tudo, que eu vou quebrar tudo isso aqui agora. E eu duvido quem me coloque a mão. Depois de uma negociação tensa entre o Martin e eles, disseram que eu poderia levar os remédios, apenas os remédios. No impulso, eu varri o que estava sobre a mesa para o chão. Eu passei o braço e fui jogando tudo aquilo assim para o chão. E desafiei que me prendessem e se tivessem coragem. Falei para o Martin: diga para ele para me prender se tiver coragem, para me prender agora. O objetivo deles passou a ser apenas um:
de me tirar dali o mais rápido possível. Eles estavam tentando me colocar medo, fazer terror. Eles fazem isso com as mulheres, eles tocam um terror que a pessoa dá um surto. Então eles decidiram que eu poderia levar tudo, menos as revistas. Aquilo foi o suficiente para me fazer rasgar a revista inteira, página por página, espalhando os pedaços pela sala. Eu ainda deixei claro que o que realmente os interessava não eram os remédios e nem muito menos as cocadas, e sim aquela revista que tanto fingiam condenar. Eles iam depois olhar coisa por coisa dentro daquela revista. Eles fazem isso. Saí de lá levando minhas coisas e uma mistura de raiva, de ódio, gente, uma humilhação, impotência, um sentimento de impotência, uma coisa horrorosa. Eu segurei o choro, mas quando eu entrei dentro do carro, eu desabei a chorar. Nossa, eu chorei tanto, mas eu chorei de raiva, de impotência. Falei pro Márcio, vamos direto lá na embaixada, vamos direto lá na Ditância, que eu quero contar isso pro pessoal. Eu cheguei lá, encontrei o coronel e ele falou pra mim, você não devia ter mandado nada pra lá, Cristina, você tem que mandar pra cá, pra embaixada, porque aqui eles não abrem nada, eles não podem abrir nada diplomático, nada que vem pra cá. E claro, eu tive que ouvir também os comentários cheios de ciúme do Salé e insinuações de que, se ele tivesse ido comigo, nada daquilo teria acontecido. No fim, ficou a lição. Nunca subestime o impacto de uma revista e a impressionante capacidade de um governo de transformar cocadas em ameaça nacional. E ainda digo mais, eles só não me mataram, não me espancaram, porque eu era estrangeira, porque se fosse uma iraniana, com toda certeza ela teria sido morta. Vamos falar de coisa mais divertida agora. O dia em que as janelas foram passear para tomar banho. Essa história é muito engraçada. A vida na casa navio era naturalmente surreal, mas nada se comparou ao dia em que as janelas resolveram tomar banho. Resolveram sair para tomar banho, sim. O calor estava insuportável, então eu tinha pedido a um funcionário da limpeza lá do escritório, o inesquecível Massude, que limpasse as janelas. Até aí, tudo normal. Depois de um tempo, eu fui levar um suco para ele, porque estava muito quente. Eu fui levar um suco, achando que encontraria o cenário habitual de panos, baldes e vidro sendo esfregado. Quando cheguei, levei um susto. As janelas tinham desaparecido. Não era exagero, estava tudo aberto, sem vidro, sem esquadria, sem nada. A casa parecia ter decidido virar a varanda permanente. Olhei para o Massude, já pressentindo que a explicação seria no mínimo criativa, e foi. Com a maior naturalidade do mundo. Eu perguntei, Massude, o que você fez com as janelas? E ele, com a maior naturalidade, respondeu, que havia arrancado as janelas para lavar e que elas estavam lá embaixo, secando. Meu Deus, eu desci correndo para o quintal e lá estavam elas, todas enfileiradas, apoiadas na parede, tomando banho de mangueira, como se fosse o procedimento mais lógico do planeta. O meu filho presenciou a cena, ele estava lá e quase teve um colapso de tanto rir. Ele segurava o rosto com as mãos, repetindo que não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele falava, mãe, eu não posso acreditar no que eu estou vendo. E eu, entre o choque e a incredulidade, liguei para o escritório e chamei o Luigi. Ele chegou rápido. Quando viu a cena, a casa aberta, as janelas no quintal, ficou alguns segundos em silêncio absoluto olhando aquilo. Depois começou a rir, daquele jeito nervoso que mistura desespero e incredulidade. E ficou a pergunta inevitável: como aquelas janelas saíram inteiras? Elas deveriam ser fixas. Se um funcionário conseguiu arrancá-las com tanta facilidade, qualquer um poderia fazer o mesmo. Segurança? Conceito flexível. E o Massude ainda teria outro momento memorável. Certo dia ele levou meu filho para a escola italiana. Prestei o carro para ele levar o meu filho na escola. Quando meu filho voltou para casa, estava branco como papel. Eu descobri que a experiência no trânsito tinha sido quase uma aventura radical. Perguntei, Zico, o que aconteceu? Ele falou, mãe, se a senhora quiser que eu morra, pede pro Massude me pegar na escola outra vez, tá? Segundo ele, era uma questão de tempo até que eu voltasse para casa todo quebrado. A conclusão era simples. A vida no Irã, gente, podia ser muitas coisas. Intensa, desafiadora, surpreendente, mas monótona, nunca foi.
Essa história também foi uma história que me marcou muito no Irã. Foi muito pesada. Quando o céu virou campo de batalha e o 11 de setembro que parou o mundo. Algumas viagens mudam a sua vida. Outras fazem você encarar a morte de frente. E eu vivi as duas num voo de Teherã para a Itália. Era para ser apenas mais um voo longo, atravessando continentes. Nada fora do normal, nenhum presságio, nenhum sinal de que poucas horas depois o céu deixaria de ser céu e se transformaria em uma zona de guerra. O voo seguia tranquilo, até que, ao sobrevoarmos o espaço aéreo do Iraque, algo mudou. Não era impressão. A tensão era quase física. As aeromoças, sempre elegantes e confiantes, pareciam diferentes, nervosas, movimentos mais rápidos, sorrisos rígidos, olhares trocados discretamente. Havia algo no ar que não combinava com a rotina de um voo comum. Olhei para o telão com a rota da aeronave e foi ali que percebi o desvio. A linha que deveria seguir reta começou a mudar bruscamente, como se estivéssemos contornando um perigo invisível. Os passageiros também perceberam. O silêncio da cabine já não era tranquilo, era inquieto. Pessoas acordadas, olhos atentos, perguntas sem resposta. A tripulação tentava manter a normalidade, oferecendo snacks, bebidas, frases ensaiadas de que tudo estava sob controle. Mas ninguém relaxou, ninguém dormiu. Então veio um momento que jamais esquecerei. Lá fora, na imensidão escura, clarões começaram a cortar o céu. Explosões à distância, não uma, mas várias. Era como assistir ao fim do mundo pela janela de um avião. Antes mesmo de qualquer anúncio oficial, a compreensão silenciosa se espalhou. Estávamos sobrevoando uma zona de guerra. Horas depois, já nos aproximando de Roma, o piloto finalmente falou. A voz firme, mas carregada de gravidade, informou que a rota havia sido alterada por questões de segurança. O Iraque estava sendo bombardeado. Era 20 de março de 2003, o início da operação Choque e Pavor. Mísseis atingiam Bagdá, no exato momento em que passávamos por cima. O desvio não era detalhe técnico, era sobrevivência. Poderia ter sido ali o fim da história, mas não foi. Não foi a única vez que o destino decidiu me colocar no meio do caos global. Anos antes, eu também havia vivido o dia em que o mundo parou, o 11 de setembro. Aeroportos transformados em fortalezas de medo, pessoas presas, voos cancelados, informação desencontrada. O mundo inteiro em choque. Ficamos horas sem saber o que estava acontecendo, sem saber para onde ir, sem saber o que viria depois. A incerteza era mais sufocante do que qualquer turbulência. 2 viagens, 2 tragédias que marcaram o mundo e que de alguma forma me encontraram no caminho. Se dizem que o destino gosta de brincar com a sorte, comigo ele jogou roleta russa. A nossa vida no Irã não era ruim, também não era um inferno, não era um paraíso. Nós sempre arrumávamos uma forma de nos divertir, de esquecer um pouco os nossos problemas, a saudade, de casa, o perigo que nós vivíamos no dia a dia. Mas olha, vou te falar, nós passamos muito sufoco, tá? Nós passamos muito sufoco, momentos muito complicados. Mas enfim, a carteira diplomática do coronel e uma missão quase impossível, essa também é uma outra história muito interessante. É daquelas histórias que se eu não tivesse vivido, acharia exagero e roteiro mal escrito. O coronel era Nisei, brasileiro até a medula, mas condenado a responder eternamente a mesma pergunta constrangedora. Como alguém com aquela cara de japonês podia ser militar, adido militar do Brasil? Como se ele precisasse andar com certidão de nascimento plastificada no bolso para provar o patriotismo. Ele já não tinha mais paciência. Como os voos internacionais sempre chegavam de madrugada, provavelmente por sanções logísticas, clima, para evitar o trânsito caótico de Teherã, nosso ritual era quase militar. Brasileiro chegando ou partindo, e lá íamos nós, às 4 da manhã, em bando, animados e sonolentos ao mesmo tempo.
Se um ia embarcar, todos iam no aeroporto levar. Se um ia chegar, todos iam no aeroporto buscar. Tínhamos nossas carteiras consulares. Para nós, aquilo era praticamente um superpoder. Passávamos direto até o controle de passaporte com aquela confiança de quem acha que está acima do bem e do mal. Naquela madrugada, a missão era buscar a Tarsília, que voltava do Brasil, depois de um tempão. A empolgação era tanta que até o Luigi, que normalmente fugia dessas aventuras aeroportuárias, resolveu ir. Bem, mas o único que não tinha aquela carteira era o Luigi, porque ele não era brasileiro. E tudo corria bem, até o momento em que o coronel, num gesto automático e completamente insano, entregou sua carteira para o Luigi passar no controle. Um detalhe mínimo, quase irrelevante: o coronel era japonês, o Luigi era italiano, mais italiano que já pisou na terra. Gesticulava até para respirar. Italiano e japonês podem dividir amizade, risadas e histórias, mas identidade diplomática já é outro nível. Luigi marchou confiante até o controle, ergueu a carteira e foi seguindo. Ai, gente, eu vou ter que parar para rir. Desculpa. E então, o detector de metais começou a apitar, com um entusiasmo dramático, como se ele estivesse escondendo um míssil na meia. O coronel sempre nos instruía que, se o detector apitasse, era para manter a postura e continuar andando. Diplomatas não eram revistados, era só seguir em frente. Mas o Luigi congelou, parou ali mesmo, estátua italiana em plena crise existencial. O oficial se aproximou e Luigi, em desespero silencioso, tentou aplicar nosso truque diplomático, levantar a carteira com firmeza, como quem diz passagem livre, era aquele famoso "se assim". Só que o oficial olhou para a foto, olhou para o Luigi, olhava para a foto, olhava para o Luigi, e ali estava o coronel, japonês, sério, fardado, olhar de quem não tinha tempo para bobagem. Na frente dele, Luigi suando frio, tentando controlar o gesto, segurando a própria italianidade para não deixar escapar um dramático gesto de mãos para o céu. O tempo pareceu suspenso, nós olhando para o oficial olhando para a foto, olhando para o Luigi tentando caber dentro daquele rosto do coronel. Foi um daqueles segundos que duram mais de uma eternidade, e então, talvez por cansaço, talvez por experiência acumulada com estrangeiros excêntricos, o oficial simplesmente suspirou, deu um sorriso, fez um gesto para ele atravessar, sem questionar. O Irã já tinha visto tanta coisa, mas um italiano se transformando em coronel japonês brasileiro provavelmente não estava no manual. Saímos dali rindo tanto, mas rindo tanto, que quase chamamos a atenção de verdade. Luigi passou a semana inteira recontando a história com cada pessoa e com tanta dramaticidade para cada pessoa que encontrava com ele. Cada nova versão, o detector apitava mais alto e o policial parecia mais desconfiado na imaginação dele. No fundo, aquela cena dizia muito sobre nós. Um coronel do Exército Brasileiro, emprestando sua carteira diplomática para um amigo italiano passar pelo controle do aeroporto, tudo isso só para receber uma amiga querida. O coronel podia ter postura militar e cara de poucos amigos, mas era o primeiro a embarcar nas nossas aventuras. Ele não apenas permitia as loucuras, mas como participava delas, e às vezes também até incentivava. Ai, gente, eu tive que parar para rir, porque eu vou te falar, eu volto no tempo lendo essas coisas, porque era muito divertido. Era divertido, era trágico, era tudo ao mesmo tempo, era uma mistura de sentimentos, coisa inexplicável. Mas olha, teve uma operação caipira que ficou na história de Teherã. Se alguém me dissesse que eu veria um cônsul vestido de noiva, um italiano celebrando o casamento com um padre de novela e um português interrompendo a cerimônia com autoridade dramática, eu teria rido, mas isso aconteceu. Tudo começou porque o embaixador brasileiro, ele não organizava nada para celebrar nossas tradições. Então, fizemos o óbvio.
organizamos a nossa própria festa junina, lá em casa. Sem anúncio oficial, só o nosso grupo, porque explicar roupa remendada, dente pintado de preto e quadrilha no meio de terã já seria complicado demais. Entramos em modo missão secreta. Primeiro, a despensa da Yuki, que parecia um free shop brasileiro clandestino. Depois, Tageriche Bazar atrás das roupas mais cafonas possíveis. A meta era clara, exagerar sem vergonha. O Newton virou o noivo oficial. Luigi se autoproclamou padre e apareceu com uma batina misteriosa, não sei de onde que ele tirou aquilo, só pode ter sido emprestado pelos padres italianos. Ensaiamos a quadrilha por uma semana. Se era para fazer bagunça, faríamos uma coreografia. Os convidados chegaram caracterizados, trazendo pratos típicos, gargalhadas imediatas. Os iranianos observavam, sem entender nada, mas curiosíssimos. E então veio a revelação da noiva. O cônsul da Áustria surgiu de véu, grinalda e maquiagem, gordinho, radiante, absolutamente comprometido com o papel. E a festa parou. Nossa, mas o pessoal ria tanto, a gente passava mal de rir daquilo. O Luigi iniciou a cerimônia com teatralidade impecável. Tudo corria perfeitamente absurdo, até que o português se levantou do nada e declarou que impediria o casamento. Um segundo de silêncio pairou no ar. Depois, a explosão de risadas. Nem estava combinado, tudo aquilo foi improviso puro. E para completar o caos, alguém jogou a noiva na piscina. Véu grudado no rosto, cônsul emergindo como um bolo de noiva derretendo. Diplomacia? A diplomacia também foi nadar na piscina. No dia seguinte, Terã inteira comentava: a turma do Brasil é demais, aonde que essa gente arruma tanta coisa para se divertir? Vieram as ligações perguntando quando seria a próxima festa. Resposta honesta: se tivesse mais gente, talvez terminássemos todos deportados. Mas como o brasileiro não encerra a festa, no dia seguinte fizemos um churrasco para ver as fotos. Nossa, mas nós rimos tanto, porque longe de casa, a saudade se trata assim, com comida, improviso e gargalhada alta. E aquela festa, nossa, olha, Terã nunca esqueceu aquela festa. Aquela festa ficou na história para sempre, foi muito divertido, muito mais do que vocês possam imaginar. Era para ser só um jantar brasileiro, só um. A ideia começou como um desafio quase impossível, fazer um jantar 100% brasileiro em pleno Irã. Normalmente, eventos diplomáticos dependiam de buffet, porque importar ingredientes era um drama logístico e achar alguém em Teherã que soubesse fazer feijoada era praticamente missão suicida. Mas nós queríamos ousar. Nós estávamos programando já há muito tempo, todo mundo oferecia um jantar típico de seu país e nós nunca tínhamos feito, porque era difícil levar ingrediente para lá. Mas o plano era simples e insano, feijoada completa, imagina, carne de porco no Irã. E o pequeno detalhe era conseguir carne de porco, onde isso era quase artigo proibido no Irã. Nossa salvação tinha um nome, Yuki e sua carteira diplomática. Ela foi ao Brasil e voltou com a mala parecendo operação secreta gastronômica. Linguiça, carne seca, feijão preto. Fizemos ainda um mutirão nas despensas dos amigos. Nada ia impedir aquele jantar. O cardápio ficou escandaloso. Feijoada completa, moqueca com pirão, frango recheado, saladas tropicais, pão de queijo, pavê salgado no lugar da moranga, porque lá não tinha como fazer a moranga. Nós fizemos um purê da moranga, intercalamos camadas de catupiry com aquele molho de camarão. Nossa, mas ficou demais. Depois decoramos com camarões. Ficou maravilhoso. As sobremesas, então, pudim, manjar, goiabada com queijo, doce de abóbora, frutas tropicais esculpidas como obra de arte. E o café, depois do jantar? Nosso carioquinha, que os italianos chamavam de água esporca, que era água suja, mas o brasileiro não negocia café. A preparação começou um dia antes e a cozinha lá de casa virou uma zona de guerra organizada. Eu, Tarsília e Maria adotamos o método científico. Cozinhava
Um prato abria uma cerveja, terminava o outro, abria mais uma. Entre risadas, caos, tudo foi saindo. Mas o verdadeiro perigo estava nas bebidas. Licério conseguiu sucos de caju, maracujá, cervejas, vinhos brasileiros e cachaça. Ele e o capitão prepararam 10 litros de caipirinha e ainda ousou dizer que era muito. Eu só ria, eram 100 convidados. Na grande noite, quase todo o corpo diplomático de Teherã apareceu. E o mais curioso, até os iranianos repetiam feijoada como se nunca tivesse ouvido falar em porco na vida. O Dom Nico foi o primeiro a se apaixonar pela caipirinha. Declarou que era maravilhosa, mas girava a cabeça, e girava mesmo. O problema começou quando 10 litros de caipirinha acabaram. Os garçons vieram aflitos avisar que todos queriam mais. Licério foi categórico: quem bebeu, bebeu, quem não bebeu, perdeu. Se fizesse mais, o padre sairia flutuando. Caipirinha encerrada oficialmente. Dias depois, Dom Nico ainda ligava dizendo que sentia saudade da comida brasileira. Até hoje ele fala nisso. Aquela noite não foi só um jantar. Foi um ato de brasilidade pura, comida farta, improviso, gargalhadas e diplomatas levemente inclinados pela caipirinha. No dia seguinte, fizemos o tradicional enterro dos ossos na varanda e começaram as ligações inevitáveis. Quando será o próximo? Quando será o próximo? E aí você percebe que no fundo não era só comida, era saudade temperada com a cachaça. Bem, meus queridos, essas histórias não terminam aqui. Elas só param por um momento, porque viver no Irã não foi uma fase, foi uma transformação. É pesado viver no Irã? É, mas foi muito bom e agregou muitos valores culturais para todos nós. O que eu vivi e vi em Teherã não cabe em uma frase, e muito menos em uma notícia, e nem de todos aqueles amigos que dividiram aquele tempo comigo. Mas a série precisa se encerrar, porque já se alongou mais do que eu imaginava. Mas o que ficou em mim continua vivo. E vai continuar vivo no livro físico, que vocês podem ler a história toda na íntegra. Em março, começa um novo capítulo, um audiobook completamente diferente, uma história de violência doméstica dura, real, mas também um testemunho de sobrevivência e milagre. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os eventos e festivais anuais do Irã. Depois vem as despedidas e aí sim o fechamento dessa jornada, porque cada história precisa de um ponto final, mas nem toda história termina quando acaba, e essa história continua no livro físico. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e caminhe comigo até o último capítulo dessa jornada. Até o próximo vídeo, com bronca ou sem bronca do meu editor por ter ultrapassado o tempo. Tchau, tchau!